O jornalista faz uma matéria, indica certas pessoas como aquelas que estão colocando a democracia em risco, né, estão atacando a democracia e tudo mais, e aí vem lá uma batida da Polícia Federal, vem censura, vem bloqueio de contas, ou seja, é exatamente a figura aí de um informante desses esquemas totalitários. Né? A imprensa passou a ser informante de um regime de repressão policial. Então é muito mais grave do que só difamar. Você acaba sendo alvo de perseguição policial por conta de uma matéria jornalística, como aconteceu com os empresários há pouco. Cujo crime foi diagnosticado ou imputado por um senador. Exatamente. Diretamente ao ministro do Supremo. Quer dizer, buscaram até o caminho da acusação. Não, e o pior é que 2 dias antes, numa live que nem essa nossa aqui, ele disse com todas as letras: não, como o PGR não está fazendo aquilo que eu acho que ele deveria fazer, eu assumi. O meu partido, eu assumi a função de procurador. Né? E o mais engraçado disso, Leda, é que tem um tweet dele. Nada, isso que é louco. Ele fala isso claramente, você ouve isso, vê isso, e não há ninguém que toma uma atitude, né? Tem um tweet dele de 2019, logo depois que esse inquérito foi aberto, os inquéritos lá das fake news, dizendo que o Supremo havia baixado o seu próprio AI-5 para desenvolver um regime de terror contra quem o critica. E ele foi no Senado, deu várias entrevistas dizendo que estava pedindo o impeachment de 2 ministros por conta disso. Ou seja, ele mesmo disse, numa entrevista à Jovem Pan, que não existe paralelo no mundo de um inquérito onde um juiz é ao mesmo tempo a vítima, aquele que abre a investigação, aquele que instrui a investigação, aquele que acusa e aquele que julga. Né? O Randolfo Rodrigues disse isso. Tem a gravação. Ele disse isso. Ele disse isso numa entrevista na Jovem Pan em abril de 2019. Posso mandar para você depois. E aí ele muda 180 graus. Agora ele defende o coincidência. Por quê? Porque ele percebeu que esse procedimento pode ser favorável a ele para quê? Para ele perseguir politicamente, né, policialmente, os seus adversários políticos. Porque, para o nosso espectador aqui entender, o Brasil tem um sistema acusatório. O que é um sistema acusatório? Você tem o Ministério Público que investiga e que acusa, e você tem os juízes que julgam. Então, a partir da Constituição de 88, se mudou o sistema que era inquisitorial, ou seja, o juiz poderia também investigar, para um sistema que é mais parecido com o que se faz no resto do mundo. Você divide. Aí o Ministério Público vai lá, identifica que tem um problema, aciona a autoridade policial, ou a autoridade policial começa uma investigação. De qualquer forma, é o Ministério Público que deve fazer a denúncia, né, que deve pedir medidas como prisão, como bloqueio de contas e tudo mais. Nesse caso específico dos inquéritos, nós temos um juiz abrindo o inquérito com o agravante dele ser a vítima. Né? E o agravante dele está na Suprema Corte do país. Esses dias eu falei para o meu advogado americano sobre o que estava acontecendo no Brasil, ele simplesmente não entendia. Mas como assim a Suprema Corte está fazendo isso? Sim, a Suprema Corte. Não, mas não pode. Tu deve estar enganado. Não, está acontecendo isso. Né? E aí, para completar, ao invés do próprio juiz definir, é um político que acusa, olha, esse meu adversário está fazendo um crime. Prende ele. Aí vai lá, o juiz tá bom. Nesse caso não chegou à prisão, mas é uma agressão, né? Você ter conta bancária bloqueada, sim, você ter redes sociais censuradas. Federal na sua casa às 6 da manhã, você ter conta bloqueada, essa coisa de estancar a fonte de renda do outro está sendo usado como uma arma. Isso com Alan, isso com Alan dos Santos, com várias pessoas. Mas, Leda, se você ler, vale a pena ler os documentos que foram abertos. Eu fiquei muito feliz porque foram abertos esses documentos agora. O juiz instrutor do gabinete lá do ministro Moraes fez um apanhado desses inquéritos e abriu várias coisas. Em 2020, você viu isso? No próprio site do Supremo, tá lá, gabinete do ministro tem lá os documentos. Eu também publiquei nas minhas redes. Então vou olhar nas redes. Eu mando para você com o maior prazer. Em 2020, nós tivemos dezenas de pessoas sofrendo busca e apreensão nas suas casas. Sabe qual é que foi a evidência? 2 coisas. Primeiro,
teve depoimentos de 3 deputados. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e Nereu Crispim. Está lá, eles abriram esses depoimentos. Né? O que aconteceu naquela época? Naquela época havia uma briga dentro do PSL, o PSL rachou. Então uma ala foi a favor do Bivar, que é o presidente agora do União Brasil, o partido resultante do PSL mais DEM, e o Bolsonaro. E o que aconteceu foi que esses deputados utilizaram a CPI das fake news e os inquéritos para atacar a ala bolsonarista. Quem está falando isso não sou eu. O Nereu Crispim, uma das testemunhas, em áudio, em conversa com o Oswaldo Eustáquio, que é uma das vítimas desse inquérito, ele falou: nós usamos esse inquérito para prender bolsonaristas. Ele disse isso. Tem um áudio dele falando isso. Né? E ele falou: e eu já fui lá no Supremo querendo dar meu testemunho. Não se sabe se esse testemunho existiu ou não, porque o inquérito todo é sigiloso, né? Se abriram algumas partes, mas esse áudio existe, essa entrevista com o Oswaldo Eustáquio existe, ele falando isso. Então, teve a prova, os testemunhos desses deputados falando no gabinete de ódio, e daí, o que instrumentalizou para comprovar que existiu o gabinete de ódio? Eles pegaram pessoas que se seguiam nas redes sociais. Tipo, eu sigo você, você me segue, então nós formamos uma quadrilha. Porque, olha só, naquele dia, nós escrevemos lá no Twitter que o STF era uma vergonha nacional. Isso foi um ataque organizado. Né? Sendo que as redes sociais funcionam assim. Tipo, eu tenho uma ideia, você concorda comigo, eu vou lá postar também. Né? Então, essa foi a prova para justificar a ida da Polícia Federal na casa dessas pessoas, busca e apreensão, né? E reunião, então, de material, difamação, foi na mídia nacional inteira, dizendo que essas pessoas eram criminosas, faziam parte de uma quadrilha, né, por causa disso. Nesse dia eu percebi, sem dúvida alguma, que acabou a democracia no Brasil. Né, porque você se alvo de um processo, de uma investigação desse tipo, sendo que os advogados, as pessoas não têm acesso ao processo até hoje, já passou mais de 2 anos. Por conta disso, né, ao mesmo tempo que aqueles que saquearam o país, que roubaram bilhões, foram todos soltos. Ou nós temos outros senadores, né, como um famoso aí, tem 17 processos, nunca vão para frente. Então você vê esse tratamento. E do outro lado, você vê pessoas que criticaram o Supremo, sofrendo busca e apreensão na sua casa, por se seguir nas redes sociais e falar que o Supremo é uma vergonha. Acabou, né? Acabou a liberdade, acabou a democracia. Os signatários lá da cartinha pela democracia erraram o alvo. O alvo não é o presidente, não é o presidente Bolsonaro que está tomando esse tipo de atitude. São outras autoridades. Mas o tempo todo essas outras autoridades acusam o Bolsonaro de dar um golpe. Né? Ele está acusado de golpe desde janeiro de 2019. Né? Ele vai dar um golpe, ele vai dar um golpe. Mas se você for ver... Alguns golpes já aconteceram, né? Porque quando você tira a liberdade de expressão, quando você criminaliza a liberdade de expressão, isso a Constituição não criminaliza. Mas se for ver todos os shows trials O deputado que não pode falar, como assim? Entendeu? É que se você for ver todos os shows trials, né? O deputado, o jeito dele de falar, não é isso. É o direito de falar, Constituição, não é o jeito. A Constituição é clara, né? Ele é inimputável por quaisquer palavras, sabe? Está lá no artigo, né? Não fomos nós que criamos o artigo. Mas o ponto é, em todos os show trials, todos os processos que foram usados para perseguir politicamente pessoas, há a imputação de risco ao sistema. Né? Se você for ler os show trials lá do Stalin, qual é que era a acusação? Vocês querem derrubar o sistema comunista aqui do nosso partido. Então, você tem que justificar a perseguição política pela ameaça que existe ao sistema. Então, o que está acontecendo? Você pode ver a própria imprensa, as pessoas dão opiniões tipo assim, de fato, o Supremo assim está exagerando, mas é por um bom motivo, precisa defender o sistema, precisa defender a nossa democracia. Então, eles precisam ficar alimentando o fantasma ou de um golpe, ou de ataques, para justificar medidas que são inconstitucionais e aí tirar direitos básicos dessas pessoas. Amanhã é 7 de setembro. Os caminhões estão proibidos de entrar na Esplanada. A Esplanada ontem à noite ia ser fechada à meia-noite, foi fechada às 8. Não é? Surpreendeu todo mundo. Eu vi nas redes e vi na Jovem Pan também.
todo mundo perplexo. Olha, mas não ia fechar à meia-noite, mas fechou às 8. Mas isso deixa o povo na rua, evidencia isso, né? Então, ao mesmo tempo, é uma negativa de uma coisa que está sendo... Amanhã a grande imprensa vai chamar de quê? De manifestações antidemocráticas? Golpistas. Da independência. Mas a narrativa é essa. Como é que eu enxergo a situação do Brasil? Nós tivemos, a partir da Lava Jato, a partir daquelas marchas, né, de 2013, 2014, o reino, né, o sistema ficou desnudado. O nível de corrupção, de manipulação. O fato de hoje nós termos Lula como candidato e Alckmin como vice, desnuda o teatro das tesouras. Né? Porque era o PT, PSDB, fazendo de conta que existia uma democracia onde não tinha outra escolha. Era o socialismo mais radical ou o socialismo mais democrático, mais light, mas era socialismo. Surgiu aí a percepção disso. E surgiu, através da Lava Jato, de uma série de outras coisas, a medida do quanto o sistema estava corrompido. E não tem como voltar atrás, não tem como desver isso. Então, a partir desse momento, tem dois caminhos. Ou se recria o Brasil, se refunda o Brasil, ou o sistema de sempre precisa adotar práticas autoritárias para se manter no poder. E, infelizmente, se adotou o segundo caminho. Então, a única forma desse sistema ficar no poder é através do medo, através de retirar as nossas liberdades, e quem falar alguma coisa, quem fizer oposição, está em risco. Né? E é isso que a gente está vendo. Então, você dizer que o 7 de setembro, que é a nossa data mais importante, é um ato golpista em si, né? Você está negando a própria existência do Brasil. Não existe mais o Brasil. Existe uma elite que opera em benefício próprio, escravizando o resto do país. E se você está descontente com isso, só lamento. Se você falar alguma coisa, a gente vai para cima de você. Essa é a mensagem que eu percebo pela postura desses sujeitos. E para mim o mais grave de tudo isso, o pessoal fala, você bate muito na imprensa. Mas a imprensa deveria ser a voz do povo. A imprensa é o quarto poder que deveria estar denunciando tudo isso. E o que a gente está vendo é a imprensa funcionando como porta-voz desse establishment para defender também os seus interesses. Né? Então a gente fica como válvula de escape aqui na internet. E é por isso que eles estão indo com tanta fome em cima da internet, né? Com tanto empenho. Porque se eles conseguem calar a internet, aí eles têm o controle sobre toda a narrativa. Eles não contavam com a... meio Chaves, né? Chaves do desenho, Chaves da TV mexicana. Eles não contavam com a minha astúcia. Eles não contavam com as redes, né? Eles desenharam tudo e as redes atrapalharam. Né? Exatamente. A gente teve Brexit, a gente teve Trump, depois a gente teve Bolsonaro. Tudo reflexo do quê? Da liberdade de opinião nas redes. Aí caiu a ficha. Poxa, a gente tem que reprimir. Porque se a gente deixar as redes livres, a gente vai perder o controle aqui das narrativas. E agora, o objetivo número 1 deles passou a ser criminalizar a oposição de direita e justificar a censura nas redes. Ou seja, a gente tem que tirar esse pessoal, né, de circulação e a gente tem que controlar o fluxo de informações. E isso não é só no Brasil, isso é global. Isso é mundial, né? Exatamente. A gente teve agora o Mark Zuckerberg, lá no Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo, sujeito que sozinho tem a maior audiência do mundo hoje, 14 milhões de pessoas ouvem o Joe Rogan, para você ver como a mídia tradicional está em completo, né? Está em completa crise, porque você tem um cara que tem mais audiência do que, sei lá, os 3 maiores jornais americanos juntos. E tentou ser cancelado, teve uma pressão, porque ele é mais libertário, né? Ele é mais de esquerda até, mas ele é mais libertário, ele fala o que ele pensa, ele critica, né? E aí o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, foi lá dar uma entrevista no ano passado. E dele questionou, mas peraí, vem aqui, por que o Facebook bloqueou, censurou aquela matéria lá do laptop do filho do Joe Biden, há 3 semanas da eleição?
poxa, ali escancara a corrupção da família Biden, né? A podridão da vida do cara. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!